Ai, que honra estar conversando Que contigo. legal! Ê, tô super animada. Nossa, isso é muito bom, sou sua fã. E eu tô feliz de te conhecer um pouco mais. Há quanto tempo você já me conhece assim? Tem 1 ano e setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, tem 1 ano e 6 meses. É, já tem um tempinho, né? Tem um tempinho. Que legal. Vamos fazer o seguinte, eu quero conhecer um pouco mais a tua história e vamos imaginar que eu e você nós vamos fazer uma viagem, tá? Então eu sei que você está aqui nesse ponto hoje, você já se transformou muito, você já evoluiu muito seu casamento. A gente vai voltar lá atrás, né? Naquele momento que você falou, eu preciso fazer alguma coisa. O que estava acontecendo, né? Na tua vida, no teu relacionamento? O que te incomodava mais? Que tipo de sentimento você estava tendo, né, que levou você a falar, eu preciso fazer algo? Como é que estavam as coisas naquela época? Só para a gente começar, né, a entender tudo. Uhum. Assim, o meu casamento era um casamento bom, mas eu desde o início eu queria um casamento ótimo, eu queria um casamento perfeito, não um casamento bom. Sim, E e, eh, foi acontecendo coisas e por eu prezar por um casamento bom, porque o casamento de exemplo que eu tive, não era, assim, um casamento tranquilo que era o dos meus pais, então eu queria sim. algo diferente. E o que eu podia observar no casamento da minha mãe, e eu acho que esse é um grande erro da gente de nós mulheres, é esse. Eu cometi o erro de achar que tudo que acontecia no casamento dos meus pais, a culpa era da minha mãe, porque a Hum, minha mãe enfrentava. Então, na minha cabeça, que se ela fosse tranquila, se ela se calasse, seria tudo tranquilo, porque meu pai não iria se exaltar e seria de boa. Então isso ficou na minha cabeça, porque eu me lembro de mim com 3 anos já tendo essa ideia. Então nossa, eu casei, sim, então assim, eu casei com esse pensamento, meu casamento vai ser diferente e tal. Só que eu caí, eh, numa situação ruim, porque só quem tinha voz ativa era meu esposo. hum. Então, assim, é meio que você, assim, você tinha uma ideia que, tipo, você tinha uma ideia inicial boa, né, que era o quê? Uhum, Eu vou fazer meu casamento dar certo, isso não é negativo. Agora, o que que aconteceu de diferente foi que você achava que a responsabilidade de amenizar tudo era sua, né? Do tipo, sim. eu vou entrar no casamento, mas eu vou fazer tudo aqui. E aí você tomava essa responsabilidade toda. E, na verdade, o casamento é a parceria, né? E aí, como é que Sim. foi indo? Aí você se casou, tal? Aí, a questão religiosa, ela tem um peso muito grande, né, que é aquele questão, a mulher ser submissa, a mulher virtuosa que edifica a sua casa, e meu esposo usava muito esses versículos, essas questões bíblicas, porque nós éramos religiosos, que fazia com que eu assumisse mais ainda aquela ideia, que eu comprasse ela de boa e achasse que aquilo ali é que era o certo. Uhum. Só que, eu tinha uma imagem do meu esposo muito, assim, forte, de um super-herói, um homem perfeito, apesar algumas coisas que aconteciam, que eu acredito que seja na maioria dos casamentos acontece, mas num total de tudo era um casamento bom. E eu observei algumas coisas acontecendo, mas, como eu te disse, né, eu preferia me calar, Sim, porque eu foi achava deixando, né, foi sim, abafando ali. porque era coisa que eu desconfiava, mas não era coisa concreta, né, Uhum. porque eu pensava assim, enquanto eu não tinha algo concreto, né, era concreto porque eu sabia que estava acontecendo, mas eu não tinha como provar para ele mesmo, então ele Uhum. poderia falar: "Não, isso é coisa da sua cabeça". Não sei se você entendeu. Sim. Então chegou numa situação que eu comecei a ficar mais esperta, a observar mais e vi as mudanças, e eu consegui pegar.
e não tinha como dizer que era coisa da minha cabeça. E aí eu me vi diante de uma outra situação, Hum, eh, eu confrontar ou eu deixar acontecer para ele ter a escolha, né, ele fazer a escolha. E eu preferi deixar ele fazer a escolha, mesmo porque, eu conheço o meu esposo, eu sei o que ele pensa, sei como ele age, eu sei, são 30 anos de convivência, então, a gente se conhece, né, não tem como dizer que não. uhum, E e eu vi que ele ia tirar uma grande lição, porque, o problema em questão era totalmente inverso de tudo que eu sabia que ele admirava, né. Ele foi procurar uma coisa que ele desprezava, totalmente contrário, o inverso daquilo que sim, era ele. E foi o que aconteceu, serviu como uma lição. E isso veio num momento, assim, que eu perdi a minha melhor amiga, que era como minha irmã, e eu tive crises de pânico, foi um momento muito sofrido, e essa situação estourou naquele momento ali. Eu me vi perdida, totalmente perdida. Eu me sentia bem tendo controle de tudo, e de repente eu me vi sem controle de nada, porque quem estava me ajudando nessa jornada desse acontecimento era ela, eu já não tinha mais. E ele estava justamente naquela fase de decisão dele, eu não sabia qual era, então eu me senti sozinha, e foi aonde eu te conheci. Aí você foi procurar algo sobre isso, foi assim? Fui procurar, entrei no Facebook, comecei a comprar cursos e mais cursos que falavam. Até que um dia eu futucando o Facebook, eu olhei assim, eu não acredito, foi Deus que colocou ali. Eu vi aquele chamado seu para o curso do, Respeito e Amor no Casamento, e gratuito. Eu falei assim: "Não, Uhum. não pode, deve ser Alguma enganação. alguma enganação", que a gente entra, é gratuito, mas aí faz aquela palestra de 2 horinhas e no final, quando vai falar o que você realmente quer saber, vai te cobrar. Mas aí eu vi lá que não era 2 horas, eram dias. Eu falei assim: "Gente, eu vou comprar esse curso, Aí você eu vou participou da ouvir". série, foi gostando do que você estava Participei, vendo, né, nossa. foi E entendendo. olha, e foi incrível, e ninguém é obrigado a acreditar, mas tudo aquilo que eu precisava no dia a dia, cada áudio que você mandava, era cada passo que eu tinha que dar. E eu colocava todos eles em prática e o resultado era imediato. E eu fa a conversa que eu tive com ele foi o seguinte: "Até aqui nós caminhamos do jeito que você achava que tinha que ser, e do jeito que eu achava que tinha que ser, mas que não funcionou. Não funcionou para a gente, não funcionou para os nossos pais, e a gente está persistindo no erro. Então, a partir de agora é mudança". Muito bom. E e as mudanças foram aquilo que eu fui aprendendo. E aí você começou a sua jornada, né, a sua jornada de Uhum. conhecimento, a sua jornada de transformação. E nos primeiros módulos, como é que foi? Porque tinha muito de trabalhar as crenças, né, e como você veio dessa família mais tradicional, como é que foi esse encontro seu com isso, né? Porque eu acredito que bateu muito de frente com algumas coisas que você Sim. acreditava. Como é que foi para você fazer esses exercícios? Como que você foi se sentindo ali naquele momento? Quando eu cheguei naquela parte das crenças, né, as ruins, eu realmente eu levei um choque, porque, eh, nesses 30 anos, eu e ele, a gente sempre frequentou, tanto a psicóloga quanto a psiquiatra, que ele é bipolar. Uhum. E o que eu sempre ouvi das 2 foi: "Você tem que mudar, você tem que mudar", porque o meu esposo aqui em casa era o rei, né, entregava tudo na mão, dava banho, comida na mão,
e a palavra dele era o que tinha que ser. Mas chegou um dia que a minha psicóloga falou assim: "O que que você gosta?" E eu não soube responder, porque eu Hum, vivia a vida do meu esposo, eu não tinha vida, eu não pensava, eu não podia me vestir, eu não podia ter gosto, eu não podia ter nada, tudo tinha que ser igual a ele. O casamento é um só, então a gente tem que pensar igual, fazer tudo igual, agir igual. Então, de repente, e eu nunca conseguia mudar, ter uhum. mudança. Aí eu li, eu falei assim: "Não, meu Deus, como que eu vou fazer?" Porque eu sempre começava a buscar um caminho novo, mas daqui a pouco eu estava cometendo os mesmos erros. Mas tem aquelas meditações, né, que você passa, Sim, tem aquelas, eu coloquei papel espalhado na minha casa com aqueles pensamentos, que eu devo ler na parte da manhã, eu devo ler na parte da tarde, eu sou, eu posso, eu consigo, e o que eu gosto de fazer, o que eu preciso fazer, espalhado pela casa. sim. E eu consegui porque eu queria um casamento novo, um casamento diferente. E eu percebi o seguinte: é muito difícil você mudar uma crença, Uhum. mas você só consegue uma mudança quando você, podemos dizer, em um outro, olhando de fora, né, você olha para você mesmo e você vê, o que eu penso não é isso, está errado. E você vê, como que é a sua vida diante daquilo que você imagina, que você criou para você mesmo, e você vê que você é uma pessoa parada, abafada, uma pessoa que está, eu fui morrendo, né, fui morrendo. Uhum. E diante desse choque e daquilo que eu vi, quando eu vi a mim mesma nessa situação, a mudança foi, aí foi aonde eu me conscientizei mesmo, porque se alguém chegar só para você e falar que você tem que mudar, você não muda. Então, e aí você começou ali a trabalhar as crenças, começou a fazer os exercícios certinho. E qual foi a sensação que você foi tendo, né? Porque você estava assim, é que nem você disse, você estava uma fênix que estava caída ali, né? Aí de repente Uhum. você foi ressurgindo. E o sentimento, às vezes, que você tinha, né, de uma mulher que era mais, que estava mais estacionada, uma mulher que não tinha voz. E aí você começou a enxergar uma nova Giane, né? Do tipo, Sim. que tipo de sentimento você começou a ter depois disso? Você começou aos poucos, né, a enxergar uma nova de você, porque é isso que as crenças negativas impedem você de fazer e que as positivas, né, vão te permitir enxergar. Como é que foi isso? Então, a primeira mudança foi falar, porque até então não era permitido nem pensar, porque o meu esposo ele deu seguimento do meu pai. Eu tinha que pensar, agir, fazer tudo conforme meu pai. Casei, tive que fazer tudo conforme meu marido. Então a primeira vez que eu comecei a pensar e a falar aquilo que eu estava pensando, eu me senti livre. E eu parei, por incrível que pareça, eu tenho 53 anos, 54 anos, por incrível que pareça, eu foi quando eu vi que eu era um ser vivo, por incrível que pareça, eu podia pensar, eu podia fazer, eu podia falar, eu podia escolher Você e tem sua própria personalidade, né, o seu nossa, eu jeito de tenho. ser. E eu falei com a minha psicóloga, eu estou num conflito terrível, porque eu não sei quem eu sou. Eu falei assim para ela, porque eu comecei a mudar, a primeira coisa, mudar meu guarda-roupa Mas acontece isso e mesmo, tá? Acontece isso mesmo. Quando começa a fazer as crenças, assim, não é só contigo. Várias alunas começam a querer mudar guarda-roupa, começam, porque elas começam a se conhecer, né? O que sim, elas gostam, o que elas querem. Então, isso é muito bacana e faz total parte do processo, viu? e é muito gostoso, é a sensação de liberdade, é a sensação de poder.
E a E aí sensação de... E outra coisa, com isso eu conquistei, um algo que eu acho maravilhoso, que você inclusive você fala no seu curso, o que eu faço, as minhas atitudes, eu sou responsável por elas. Então, a partir do momento que eu comecei a pensar e a agir conforme o que eu penso, não o que os outros pensam, eu comecei a assumir as minhas atitudes, assumir o que eu penso a respeito de determinada coisa, é isso que eu penso, você pensa diferente, tudo bem, eu te respeito e você me respeita. Foi o que começou, nós dois começamos a mudar no nosso casamento. Nós somos um, mas isso não quer dizer que nós temos que ter o mesmo pensamento. Nós somos um, então nós temos que respeitar um ao outro. exatamente. E vocês são um, né? Mas não são propriedade um do outro, né? Sim. Vocês precisam continuar se conquistando e a conquista tem que ter respeito também, né? Porque sem respeito não tem conquista. Uhum. Isso E daí, essa palavra, conquista, inclusive eu tinha anotado aqui para falar sobre isso, eu fazendo uma análise de tudo como era sim, justamente isso, a segurança, porque pela nossa religião, era um casamento que tinha que ser eterno, para toda a vida. Então, essa segurança para nós não foi legal. Então eu posso fazer o que eu quiser, que ela é minha. Eu hum, esse era o pensamento. Agora não, agora sabe que não é assim, né, tem que ter, o nosso casamento é eterno enquanto é é bom para mim, é bom para você. Então exatamente. nós E esse é a pensamento eterna muda tudo, conquista, né? Porque você muda tudo. acorda todos os dias e você pensa, eu quero fazer isso dar certo, né? E não no Uhum. pensamento, isso já está certo e eu não preciso fazer mais nada, né? Então, eu posso fazer o Sim. que eu quiser aqui e pronto. E não é assim. E como foi, assim, a reação? Porque você começou fazendo alguns exercícios que tinham mais a ver contigo, né, com a tua transformação pessoal, com a tua mentalidade, mas logo depois, começando ali pelo meio do curso, a gente já começa a ter que fazer algumas coisas em relação ao parceiro, né, que vai Sim. trazer ele um pouco para dentro dos exercícios. Como que foi que ele começou a reagir? Teve alguma técnica que você aplicou, que você ficou surpresa com a reação dele? Que ele reagiu de uma forma assim até mais positiva do que você esperava? Como que foi assim quando você começou a aplicar aquelas técnicas que envolviam ele, né, no processo? Como é que foi? Uhum. Foi bem tranquilo. E ele ficou assustado, lógico, porque até então quem ditava tudo era ele, né. Então eu comecei a usar as técnicas e o jeito, né, que a gente usa, como você fala, tem que saber o jeito de falar, o momento, e eu observei que ele me via como uma mulher diferente, uma mulher que ele gostava muito mais do que a anterior, inclusive ele falou assim: "Nossa, você está muito diferente, você é uma É outra mulher", mesmo? com certeza. Mas por quê? Porque eu sabia como conversar, como transmitir aquilo que eu Hum, queria. O meu esposo nunca tinha pego numa vassoura, nunca tinha pego num copo, num prato, para nada, nem para arrumar a comida dele. é mesmo, Hoje Jane? Sim, hoje o meu esposo, por exemplo, eu fiz uma cirurgia, né, e eu perdi os movimentos do meu braço esquerdo, então estou fazendo fisioterapia, que é parte de recuperação Sim. da cirurgia. Quem está cuidando da casa é ele, do almoço, lavando louça, quem está fazendo tudo é ele. Aê! Aí sim! Os filhos ajudando, meus filhos também nunca tinham me ajudado, porque a rainha da casa era eu. Vai, Jane! Agora vamos conhecer a nova Jane. Isso aí, e tudo com carinho, com muito carinho. Nós estamos numa eterna lua de mel. Que lindo! Todo dia eu tentando conquistá-lo, ele tentando me conquistar, é muito gostoso, gente. O Gostoso. casamento perfeito é bom demais e ele existe.
E Ele existe. você fez o painel com as fotos? Chegou a fazer? Fiz, fiz, Ele fiz o painel. como foi a Agora reação não, dele? então, eu não tenho como te mostrar agora, porque vou reformar o meu quarto, Uhum. o painel está no meu sítio. Então está na minha casa, lá no meu quarto lá, está lá o painel. Mas então, isso aí é um outro caso. A minha amiga, ela fez e ela mandava para mim vídeo e fotos do marido dela parado, de ela fala assim: "Jeane, ele só toma café de frente para esse painel". E eu ficava arrasada, eu falei assim: "Meu Deus, o meu esposo, eu não vejo ele parado olhando, eu acho que ele nem está percebendo que tem aquilo ali", aí eu ficava assim: "Oh, meu Deus". Mas aí teve um dia lá no sítio, né, mas é porque ele é construtor, né, Uhum. e ele é fechado, né. É. Então eu estava lá na minha cama, nós 2 deitados assim, aí ele falou assim: "Amor, sabe qual foto que eu gosto mais? Eu gosto mais daquela ali". Ele falou assim: "Tem outra também que eu gosto muito, será que você sabe qual é? Vai lá, me mostra lá, qual que você acha que é?". Então eu vi que sim, ele estava observando, ele só não estava se Estava sim. comunicando. Ele só é o típico dessa personalidade mesmo, né, mas não pense que eles não estão tá tudo entrando na mente, do mesmo jeito. Isso. E é bom que todas as alunas saibam, né, que ele só foi fazer esse comentário 1 ano e 5 meses depois do painel pronto. Mas estava na mente, né. O bom é que ele começou Ah, através disso a se expressar, né, porque é uhum, possível que é negativo para ele também, né, não evoluir a personalidade dele, porque mesmo que ele seja uma pessoa mais fechada ali, reservada, não quer dizer que ele não possa se expressar, né, com você uhum. principalmente. E as músicas, deu certo de fazer? Deu. As músicas eu peguei e fiz uma limpeza, e a gente quando vai para o sítio, eu coloco essas músicas, e a gente vai conversando a respeito delas, que eu achei interessante. Porque, eu sou calada e ele é calado, né. Então hoje a gente tem um diálogo muito bom. Então não tem assunto, a gente começou a conversar sobre as músicas, o que a gente achava daquilo, e foi muito legal, muito O que legal. vai, assim, além de estar entrando na mente de vocês uma nova mensagem, né, Uhum. do positivo, você vê que, assim, foi um motivo legal para vocês iniciarem o diálogo, né, de vocês Sim, voltarem a ter interesse disso, então é um processo muito legal mesmo. Eu, gostei de saber disso, né, porque as músicas foram feitas com o intuito de plantar novas crenças, em você e nele também, mas olha aí, ó, deu certo até para o diálogo, né, deu certo para o diálogo, sim, porque vocês começaram a conversar por causa desse assunto, que é um assunto é, que é interessante para construtor, né. Eles são uhum, curiosos para essas coisas, de ficar analisando tudo, então foi uma tacada muito boa aí que você deu. uhum. E a série, vocês começaram a assistir juntos, para ter esse momento Temos, só vocês 2? temos sim, a gente assiste o filme abraçadinho, coladinho um no outro, Que e delícia. e leva a mesma é o mesmo caminho da música, né, depois que a gente acaba de assistir, a gente vai conversar a respeito, refletir, é muito legal, é mais um assunto, né, uma conversa, um bate-papo. E isso vai dando uma conexão cada vez maior, né, entre vocês, assim, isso é Sim. bem importante. Teve, assim, olhando tudo, teve algumas técnicas que você julga que foram mais importantes, assim, para a mudança do seu parceiro, assim, de você fala assim: "Nossa, Jade, aquelas técnicas realmente eu vi que deu bastante resultado". Porque são várias, áreas do casamento que a gente trabalha, né. Mas tem, por exemplo, Uhum, os comandos de como pedir as coisas da forma correta, tem os limites, né, para cada tipo de personalidade. O que que você lembra, uhum. assim, que você falou: "Nossa, isso aqui para o meu marido foi muito importante eu ter feito"? O que que você lembra, assim? Então, eu tinha até anotado aqui no meu caderno, o que mais marcou foi realmente o comando, Sim. porque, ele foi o início de tudo, de tudo. Eu lembro que quando a gente resolveu a situação, ele simplesmente sentou na cama e falou assim: "Tô com fome". Eu olhei para ele,
falei assim: "E aí?". Então ele achou que seria, assim, a mesma vida, né, Aham. pratinho na mão, comidinha na boca, aí ele pegou e falou assim: "O que que é?". Eu falei assim: "Não, vai haver uma mudança, porque a gente viveu isso até hoje e não funcionou, então a partir de hoje nós vamos fazer diferente". Aí ele falou assim: "Ninguém manda em mim, eu Hum. nasci assim, foi a criação que eu tive e é assim que tem que ser". Aí eu lembrei do comando, aí eu falei assim: "Amor, isso não é uma ordem, é um convite. Eu estou te Ah, convidando a viver comigo um casamento diferente. E esse casamento diferente, ele começa assim, tá na hora da janta, eu acho tão romântico o marido que vai para a cozinha com a esposa e que estão ali fazendo um arroz, uma saladinha, um beijinho aqui, um abraço ali. Gente, não tem nada mais romântico que isso. Só me dá 15 minutos de um teste. Você testa por 15 minutos. Não gostou? Tudo bem, a gente volta o que a gente era antes. Aí ele: "Tá bom". Menina, mas ele deu um pulo da cama. é, Ele ó, foi assim uma pulou. jogada de limites com um comando junto aí, que foi uma coisa, hein? Sim, e ele não me esperou, ele já foi andando pra cozinha, fiquei assustada, aí chegamos na cozinha, estavam os filhos lá já fazendo, e eu peguei, pensei assim: "Nossa, cheguei da rua, tô suada, e agora? Eu vou ter que ficar aqui, a cozinha cheia". Aí eu virei para ele e falei assim: "Não, o que eu mais queria era tomar um banho". Ele falou assim: "Amor, não se preocupa, vai tomar seu banho que eu faço aqui o arroz". Oh, aí sim, tava mansinho. Nossa, mas cadê aquela brabeza toda, Jane? Ficou um gatinho, hein? Sentamos todo mundo na mesa, comemos, quando a gente chegou aqui no quarto ele falou assim, eu falei assim: "E aí, já passou os 15 minutos, o que você me diz?". Ele disse assim: "Nossa, foi os melhores 15 minutos da minha vida, eu nunca imaginei isso". Oh, Eu tu nem vê, esqueço né? até hoje. Às vezes ele não enxergava, né? Uhum, Podia ser diferente quando a pessoa experimenta isso. Que legal. Então, isso foi muito fundamental, né? A forma de você se comunicar com ele, mesmo ele sendo mais turrão, né? A forma uhum. que você falou fez total diferença, e realmente, é isso mesmo. E outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: alguém mais notou a sua mudança? Porque não tem como, né? As pessoas da casa sempre vão percebendo, seu marido com certeza, mas alguém mais de fora notou: nossa, Giane, você tá diferente, aconteceu alguma coisa, você tá, né, mais assim, assado? Alguém comentou algo sobre isso? Essa mudança, ela é visível, muito visível. Então, assim, os porteiros do meu prédio, os moradores que me conhecem aqui no prédio, meus parentes, todo mundo notou a mudança em mim e a mudança nele, porque ele é durão, né, Aham. e ele não expressa sentimento. É o tipo de pessoa que você olha, aquela pessoa então, de repente, se tornou um marido romântico, super carinhoso, atencioso, e não tem como dizer que Que ninguém não nota, percebeu. né? Pessoas notam. Foi, Que tanto em bacana. mim quanto nele. Eu rejuvenesci bastante, assim, mudei a minha fisionomia, tudo, muda tudo. Porque quando você está passando por problemas, eu acho que o interno, ele reflete muito no externo, né, Giane? Uhum. E aí, quando você vai fazendo essas mudanças de dentro para fora, não tem como o externo, ele dá uma rejuvenescida mesmo, né? A gente fica mais leve, fica mais É. jovem, fica mais feliz, né? É claro que uma pessoa que ela está mais satisfeita, mais feliz, ela transparece isso. Aham. Tem notório mesmo isso em você. Você está bem mais leve, mais tranquila com as coisas. E eu queria agora, tem mais algo que você queira relatar, que você se lembre? Porque às vezes você vai, né, saber tudo o que aconteceu aí, que você julga importante, assim, que você viu que foi uma mudança legal, que teve outra técnica. Como que foi o módulo da Fênix? Porque como que vocês eram
mais tradicionais, né? Como que era essa questão para você? Se você quiser falar, se não quiser também não tem problema, tá? Que é o módulo 6, né? Que é a Fênix, que é trabalhar esse lado íntimo do casal. Você teve que chegar nesse ponto também, né? Sim, sim. Foi tranquilo. Primeiro, como eu te falei, né, eu procurei uma mudança radical em todos os sentidos mesmo. Uhum. Então, inclusive naquela parte em que você fala da parte sexual mesmo, né, Sim. da gente ter um contato maior, né, para ir liberando os hormônios, aquela questão toda. Gente, melhorou tudo. É muito bom. Olha só, se você falar assim, qual é a parte que você gostou mais? Qual módulo que você gostou mais? Não tem, gente, aquilo ali que se completa. Eu Sim. acredito que, mesmo aquelas mulheres, porque a gente vê muito isso, eh, às vezes comentando, né, lá nos módulos, "Ah, meu casamento é maravilhoso, mas eu estou aqui fazendo um curso". Sempre tem o que mudar. Tem sim. Sempre tenho que mudar. Hoje eu digo que meu casamento é perfeito, mas eu sei que sempre tem aonde ter uma mudança, sempre tem aonde melhorar. É porque está Então, sempre em crescimento, né, Giane, assim, sempre todos os dias. Tipo, eu que sou a mentora, eu penso isso diariamente. Eu penso assim, tem que estar sempre ligada, tem que estar sempre em movimento, né? A gente faz a manutenção, porque se parar de fazer a uhum, manutenção, as coisas vão desandando de novo, né? uhum, Mas que bom, né? Que bom que você está bem, que você foi bem no momento que você estava com uma bomba, né, relógio na sua mão ali, que você uhum, o seu casamento, sei lá, podia ter acontecido de tudo, né? Podia não ter dado certo. E foi bem no uhum, momento assim que você começou a estruturação, que precisava ter uma estruturação diferente, né, para que fosse diferente. E eu fico uhum. muito feliz. E agora, como você já tem toda essa experiência, essa transformação de vida, qual que é o recado que você daria para uma mulher, né, para essas que vão entrar agora na jornada, que vai começar essa nova turma, que podem estar passando por uma situação parecida com a sua naquela época, né? Passando por alguns problemas parecidos, o que que você diria para essa mulher, né? Que está chegando agora aqui na jornada? Qual o recado que você daria para ela? Ter coragem, porque para você permanecer em um casamento, que você sente que está faltando algo e você resolve lutar por ele, a pessoa precisa de coragem. Porque os que estão de fora, eles julgam, Sim, né. E é aquilo que você falou, eu estou em um casamento por uma escolha minha, eu que escolhi sim. estar nele, não fui obrigada. E é muito mais fácil você consertar algo, né, você procurar renovar um casamento do que você começar outro do zero. Ah, eu queria, Então já que você falou disso, desculpa, só para a gente abrir um parênteses aqui, uhum, porque essa é uma crença que é muito repetida pelas mulheres, tá? Essa aí que você agora sabe que é diferente. Tipo assim, elas falam que é mais fácil trocar de marido, que é mais fácil começar tudo do zero do que estruturar. E você viveu isso, você teve um casamento de 30 anos antes de começar essa uhum. mudança, né? E assim, você podia ter pensado, ah, quer saber? Né, vou começar de novo. Só que como é que foi isso? Você hoje percebe o quê? Que é mesmo mais fácil? Muito mais fácil, por isso que eu usei a palavra coragem, para elas terem coragem, porque a gente já tem uma crença errada, aí vem o exterior, as pessoas de fora, colocando firmeza naquilo que você está pensando errado, né, é mais fácil me separar, não sei o quê, não preciso disso, e aí você entra em outro casamento, você vai entrar da mesma forma, você vai estar casando com alguém que você acha que conhece, mas você Uhum. não conhece, porque você não convivia as 24 horas. E vai vir, todo mundo tem problema, todo mundo tem mania, todo mundo,
adianta, as opiniões não batem, e aquelas coisas que traz, desavença. Então eu tenho 30 anos de história, tenho 30 anos de história. Eu conheço meu esposo, tanto que achava que estava fazendo uma coisa que eu jamais ia descobrir. No primeiro dia, assim, quando ele pensou, eu já sabia. E Então, peguei, sabia. Então, é muito mais fácil eu lidar com uma pessoa que é meu amigo, que apesar de tudo, qual amigo que não erra com a gente, né? O amigo, ele não é perfeito. sim, Eu não falo assim, a Maria é minha amiga porque ela é perfeita, ela não tem erro, a gente pensa tudo igual, a gente faz tudo igual, nossos gostos são iguais. Não é assim. Inclusive a minha melhor amiga, na política nós somos totalmente diferentes, opostas, né? diferentes. E a gente se lida muito bem com essa situação, muito bem É o mesmo. respeito, né? Nenhum É o relacionamento vai para respeito. frente sem respeito. Sim, a mesma coisa é o casamento. O meu esposo é meu amigo, e nesse momento que eu passei por essa situação, foi aonde ele teve mais certeza ainda de que nós somos amigos. Que apesar do erro dele ter feito, durante todo o período, ele tinha consciência pesada, porque ele estava, magoando e trazendo uma tristeza, um desrespeito com uma amiga que ele tinha. Uhum. Aí, tanto que quando ele foi me contar, foi terrível para ele, mas eu falei assim: "Olha só, antes de tudo eu quero que você pense o seguinte, você está diante de uma amiga, e essa amiga, ela é mais importante que todas as outras, porque além de amiga, ela é sua esposa". Então a Entendi. gente vai lidando assim. E é Eh interessante, né, Giane, porque mesmo que ele, nesses 30 anos, que ele tinha um comportamento, uma mente fechada e até cometeu erros graves, né? hum, Mas você, a partir disso, você percebeu que ele também pode evoluir, né? Que ele também pode melhorar, ele sim. também pode ser uma pessoa melhor para você, né? Então, até ele mesmo, às vezes, não imaginava que ele podia ser diferente, né? Que ele podia te tratar de forma diferente. Então, Jelly, isso daí é um ponto que eu acho que as meninas precisam ouvir, porque eu ouvi muito disso: "Ah, você entrou nessa porque ele estava disposto a mudar contigo, porque o meu marido não, ele é turrão, eu duvido que o meu estava disposto a mudar comigo". Você lembra a historinha que eu te contei? Lembro. "Eu quero jantar, tá na hora da Uhum, janta". Ele eu não sei. estava disposto à mudança. Aham, estava do mesmo Então jeito. E por mais que ele se sentisse um isso, pouco arrependido e lá, o fato é que tudo continuaria igual se nada fosse feito diferente. Então ele não estava isso. tão disposto assim, né. Uhum. Então, se seu marido não quer mudar, beleza, mostra para ele o que é a mudança. Você E vai deixa mostrar ele que a sentir banda vai tocar diferente, né. isso. E ele vai sentir, ele vai ouvir essa música, ele vai gostar, então a mudança ela vai vir naturalmente. Então você pode dizer que sim, né, que através da sua mudança, né, quando o seu mundo muda, né, você Uhum. consegue mudar tudo à sua volta. Então você Quem não vai querer experimentar? "Nossa, fulano está diferente, eu quero isso também para minha vida". é isso mesmo, que legal, que bom. Eu fico muito feliz com a nossa conversa, eu estou muito, agradecida, né, por ver o quanto você evoluiu, por ver o quanto você desabrochou, o quanto aquela Giane que estava lá dentro, né, tá vindo para fora, e eu sei que você vai evoluir muito mais ainda. Eu quero dizer para você que eu desejo toda a prosperidade para sua casa, toda a felicidade e que você e o seu marido vivam ainda mais momentos incríveis, que vocês se conectem ainda mais, coisas que assim, vocês nem imaginavam, né, que era possível que vocês possam estar vivendo. E eu fico muito honrada de ter feito parte, de ter chegado num momento assim tão importante na sua vida, de ter feito parte dessa transformação, né? De ter contribuído um Uhum. pouco com essa transformação. Então, é isso, fico muito feliz de ver, olhar para você,
né? E ver seu sorrisão, ver quanto você tá leve, quanto... Nossa, isso não tem preço para mim. Pois é, você pode se sentir assim, porque eu sou muito grata, você me ajudou bastante, eu tenho certeza que ajuda muita gente. Não só no casamento, né, a mudança ela foi geral, foi uma mudança total. Você Você acha que fez parte refletiu em disso. outras áreas da sua vida, no seu Sim, profissional, no seu sim, pessoal, né? tudo, tudo. Como eu te falei, eu era uma pessoa que não pensava, não falava, então hoje eu tenho a minha opinião, hoje Que eu ótimo. sei, eu sei se eu gosto de uma coisa ou não, e sou responsável pelos meus atos, porque sou eu, as decisões são minhas. Que ótimo. Você está, assim, escrevendo o seu roteiro agora, né? Você está escrevendo a Escrevendo a minha sua história. história, como você quer que seja daqui para frente, né? E não apenas É, uma pessoa que está participando ali, né? aham, eu sou a autora, Você é eu que autora. assino. Que joia! Muito obrigada, Giane, pela oportunidade de conversar um pouco mais com você, de conhecer a sua história de transformação. Eu tenho certeza que através dela, às vezes você nem percebe isso, né? Mas muitas Uhum, outras pessoas que estão tendo contato com você, que ainda terão contato com você, vão se transformar também, né? Pela sua nova forma de pensar, sim, forma de agir, né? Com seu carisma também. Então a gente é uma rede, né? Eu não faço nada sozinha. Então eu venho, né, até você e você acaba chegando até outras pessoas e outras pessoas até outras pessoas. Então a gente é uma rede sim. que se ajuda, né? Então às vezes a sua história de transformação, uma outra mulher vai chegar e vai falar: "Nossa, eu pareço muito com a Giane", né? E se ela conseguiu, eu também posso, né? Eu posso tentar e Hum. fazer a diferença. Então é isso. Então para mim foi ótima a nossa conversa, muito agradável. Gostei muito. Eu muito mais. Tá bom? Um beijo Gente, enorme. você é show. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, gente.